Os evangelhos nos dizem que no momento em que Yeshua entregou o seu espírito na cruz, o véu do templo foi inteiramente rasgado. Que véu é esse? E qual o significado disso para nossas vidas? Se você ouviu explicações do tipo, o véu foi rasgado para que eu tenha acesso à presença de Deus, ou o véu foi rasgado para que eu tenha acesso ao Santo dos Santos e agora eu sou como um sumo sacerdote, ou, o véu foi rasgado porque a velha aliança foi rasgada para que a nova comece. Isso não é satisfatório. Vamos entender o que isso realmente significa. Eu sou Fábio e tenho um instituto chamado Essência Judaica do Novo Testamento. Estou colocando no site para você verificar. Lá eu forneço os elementos necessários para que você entenda o judaísmo do primeiro século no qual o Novo Testamento foi escrito. A primeira pergunta é: que véu é esse? Existem 3 véus no templo. É muito provável que não seja o véu que separa o santo dos santos do santo lugar, como todo mundo assume. O Talmud nos ensina que naquela época, no segundo templo, havia 2 véus que separavam o santo dos santos do santo lugar. Então, os evangelistas teriam falado que os véus foram rasgados. É muito provável que seja o véu externo, aquele do início do átrio, por fora do templo. Não é possível dizer com certeza, mas é muito provável que seja. As explicações que você já ouviu por aí: o véu foi rasgado para que eu tenha acesso à presença de Deus, não é verdade? Porque as pessoas sempre tiveram acesso à presença de Deus. Deus sempre ouviu e respondeu às orações das pessoas antes do templo, na época do templo e depois do templo. Inclusive pessoas que não faziam parte da aliança, como por exemplo Hagar, a mãe de Ismael. Como por exemplo o falso profeta Baal. A explicação de que eu tenho acesso ao Santo dos Santos, agora eu sou um sumo sacerdote. Absurdo. Yeshua é o único e eterno sumo sacerdote no templo celestial. Okay? Outra explicação: eu não preciso de intermediário agora. Precisa sim, Yeshua é o nosso eterno intermediário. E a última explicação: a velha aliança foi rasgada para que a nova comece. É absurda, teologicamente absurda. Não existe apenas um ensinamento espiritual com isso. Pode haver vários. Eles não são excludentes, eles podem existir mutuamente. Eu vou trazer 2 aqui que você certamente nunca ouviu em nenhuma igreja. No judaísmo, existe uma tradição registrada no Talmud de que as pessoas em luto rasgavam as suas vestes. Tá? Um exemplo claro é o profeta Jeremias, que rasgou suas vestes quando o templo foi destruído. No momento em que aquele véu externo foi rasgado, Deus expressou o seu luto rasgando aquele véu pela morte de Yeshua. Isso era uma mensagem muito clara para os judeus naquela época. O luto de Deus por algo que havia acontecido. Este é uma mensagem. A segunda mensagem aqui também está escrito no Talmud, de que quando os portões estavam abertos, os sacrifícios aconteciam. Os sacrifícios nunca seriam válidos enquanto os portões estavam fechados. Com aquele terremoto, com o véu rasgado, a estrutura que segurava o véu também foi rompida. O que isso significa em termos espirituais? Deus causou aquilo. Deus está dizendo: o templo está aberto. O perfeito sacrifício vai ser aceito para sempre. Esses 2 ensinamentos são apenas 2 entre outros que podem acontecer. Porém, é muito importante entender que aquilo que é tradicionalmente explicado não pode ser aceito. É muito mais profundo o luto de Deus e é muito mais profundo Deus mostrar através da abertura do templo que o sacrifício de Yeshua deve ser aceito para sempre. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Shalom.